Você já sentiu o peso de carregar algo que não consegue largar? Aquela sensação de estar preso em um ciclo que se repete dia após dia, noite após noite? O pecado tem esse efeito sobre nós. Ele não grita, não anuncia sua chegada. Ele simplesmente se instala, como um hóspede indesejado que faz da nossa alma sua morada. E quanto mais tentamos expulsá-lo pela força, mais forte ele parece se tornar. A Bíblia nos ensina que o pecado não é apenas uma ação errada. É uma condição, uma inclinação, uma batalha travada no coração antes mesmo de se manifestar em palavras ou gestos. É por isso que Paulo, em Romanos 7, expressa aquele grito de angústia que ecoa na alma de todo cristão sincero. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É o reconhecimento de uma guerra interna, de uma luta que não pode ser vencida apenas com determinação humana. Mas existe esperança, existe vitória. Não a vitória instantânea que o mundo promete, mas a vitória que vem pelo caminho estreito da fé, da dependência e da transformação contínua. Vencer o pecado, segundo a Bíblia, não é sobre tornar-se perfeito, mas sobre render-se ao único que é perfeito. É sobre aprender a morrer para si mesmo diariamente, como Jesus ensinou. A primeira verdade que precisamos aceitar é esta: não podemos vencer o pecado sozinhos. Quantas vezes você já fez promessas a si mesmo? Quantas vezes jurou que seria diferente, que mudaria, que nunca mais cairia naquela mesma armadilha? E quantas vezes a realidade te humilhou, mostrando que sua força de vontade não era suficiente? Isso não é derrota, é descoberta. É o começo da verdadeira vitória. Jesus disse em João 15, verso 5, sem mim, nada podeis fazer. Essa não é uma frase de desânimo, mas de libertação. Você não precisa ser forte o suficiente. Você não precisa ter a disciplina perfeita ou a fé inabalável. Você precisa apenas reconhecer sua necessidade dele. A vitória sobre o pecado começa quando paramos de confiar em nós mesmos e começamos a depender completamente de Cristo. Pense na história de Pedro, um homem impetuoso, cheio de confiança em sua própria coragem. Ele declarou que nunca abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o fizessem. E então, o galo cantou. 3 vezes ele negou o Mestre. 3 vezes ele descobriu que sua força não era suficiente. Mas foi justamente essa quebra que o preparou para ser usado por Deus. Depois da ressurreição, quando Jesus o restaurou à beira do mar, Pedro não era mais o mesmo. Ele havia aprendido a depender não de si, mas daquele que o chamou. A segunda verdade é que vencer o pecado requer conhecimento da palavra. O salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é sobre memorização mecânica, mas sobre deixar que a verdade de Deus penetre tão fundo em nós que transforme nossa maneira de pensar, sentir e agir. O pecado prospera na ignorância e no esquecimento. Quando não conhecemos a vontade de Deus, como podemos andar nela? Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu a cada investida do inimigo com a palavra. Ele não usou argumentos filosóficos ou apelos emocionais. Ele simplesmente declarou: está escrito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, a única arma ofensiva na armadura do cristão. Mas uma espada guardada na bainha não vence batalhas. Precisamos conhecê-la, meditá-la, deixá-la moldar nossa consciência. John Piper uma vez disse algo profundo: o propósito da vida cristã não é fazer de Jesus a sobremesa de nossa felicidade, mas fazê-lo nosso tesouro supremo. Quando buscamos a Deus apenas como meio para obter vitória sobre o pecado, ainda estamos colocando a nós mesmos no centro. Mas quando encontramos nossa alegria e satisfação em Deus mesmo, o pecado perde seu poder de atração. Não vencemos o pecado ao odiá-lo mais, mas ao amar a Deus mais. A terceira verdade é esta: a vitória exige mortificação. Paulo escreve em Colossenses 3, verso 5, fazei morrer, pois, as vossas inclinações carnais. Mortificar não significa reprimir ou esconder, mas executar, levar à morte. É um ato radical, deliberado e diário. Significa identificar os desejos pecaminosos e, pelo poder do Espírito Santo, recusar alimentá-los, recusar justificá-los, recusar contemporizar com eles. Pense nisso como uma planta invasora em um jardim.
Se você apenas corta as folhas que aparecem na superfície, ela voltará. Mas se você arranca pela raiz, destrói sua fonte de vida. O pecado tem raízes profundas: orgulho, egoísmo, incredulidade. Essas raízes precisam ser expostas à luz da verdade e arrancadas pela oração e pela dependência do Espírito Santo. Não é trabalho fácil, nem rápido, mas é necessário. Hernandes Dias Lopes frequentemente nos lembra que a santidade não é opcional na vida cristã, é essencial. Sem santificação ninguém verá o Senhor, mas a santificação não é conquista humana, é obra de Deus em nós. Nossa parte é cooperar com o Espírito, escolher a obediência mesmo quando dói, confiar mesmo quando não sentimos força, é dizer sim a Deus e não ao pecado, um momento de cada vez, uma escolha de cada vez. Há também algo que precisamos entender sobre a comunhão. Tiago nos diz para confessarmos nossos pecados uns aos outros. O pecado adora o isolamento. Ele prospera no segredo, na vergonha silenciosa que nos mantém sozinhos e vulneráveis. Mas quando trazemos nossa luta para a luz, quando compartilhamos nosso fardo com irmãos em Cristo, que nos amam e oram por nós, algo poderoso acontece. O poder do pecado é quebrado pela transparência e pela comunhão genuína. Não estou falando de expor sua vida inteira para qualquer pessoa. Estou falando de ter relacionamentos confiáveis, onde a graça e a verdade caminham juntas. Pessoas que não te julgam, mas te apontam para Cristo. Pessoas que choram com você quando você cai e se alegram quando você levanta. Ninguém foi criado para caminhar sozinho nessa jornada. Deus nos deu o corpo de Cristo exatamente para isso. E então, há a oração. A oração não é apenas pedir a Deus que tire de você o desejo pelo pecado, embora isso seja importante. A oração é comunhão com Deus, é estar na presença daquele que é santo, deixar que sua santidade exponha nossa impureza. É como estar sob o sol. Você não precisa fazer esforço para ser iluminado. Você apenas precisa estar lá. Quanto mais tempo passamos com Deus em oração, mais nos tornamos como Ele. Jesus ensinou seus discípulos a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração por dependência. Reconhecemos que sem a proteção de Deus, sem sua intervenção, cairemos, mas com Ele podemos resistir, com Ele podemos fugir. Com Ele encontramos uma saída até nas tentações mais intensas, como Paulo promete em 1 Coríntios 10, verso 13. A vitória sobre o pecado também envolve vigilância. Pedro nos adverte: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo é real e ele é astuto. Ele conhece nossas fraquezas, nossos momentos de vulnerabilidade. Ele não ataca quando estamos fortes e vigilantes, mas quando estamos cansados, sozinhos, descuidados. Vigilância significa conhecer seus pontos fracos. Significa evitar situações que você sabe que te levam à queda. Não é paranoia, é sabedoria. Se você luta com determinado pecado quando está sozinho à noite no computador, não fique sozinho à noite no computador. Se certo ambiente ou certas companhias te puxam para baixo, afaste-se. Jesus disse que se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Ele não está falando literalmente, mas está nos ensinando sobre radicalidade. Nada vale mais que sua alma, mas aqui está algo que muitos esquecem. A vitória sobre o pecado não é apenas evitar o mal, mas praticar o bem. Não adianta tirar o velho homem se você não se reveste do novo. Quando expulsamos um demônio e deixamos a casa vazia, ele volta com 7 piores. Precisamos encher nossa vida com coisas boas, santas, edificantes. Precisamos substituir hábitos destrutivos por hábitos que nos aproximam de Deus. Se você lutava com palavras ásperas, comece a praticar palavras que edificam. Se lutava com pensamentos impuros, encha sua mente com a palavra de Deus, com música que glorifica a Ele, com verdades que elevam sua alma. A natureza abomina o vazio. Então encha o espaço que o pecado ocupava com a presença e os propósitos de Deus. Cultive virtudes. Seja intencional. Cresça em graça. E lembre-se sempre, haverá quedas. Isso não é derrotismo, é realismo. João escreveu em sua primeira carta que se alguém pecar,
Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O objetivo não é nunca cair, mas cair menos e levantar mais rápido. O objetivo não é perfeição instantânea, mas crescimento contínuo. Cada vez que você se levanta após uma queda e corre de volta para os braços do Pai, você está vencendo. O arrependimento é parte da vitória. Não aquele falso arrependimento que lamenta apenas as consequências, mas o arrependimento genuíno que odeia o pecado porque ele ofende a Deus. É a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, como Paulo escreve em 2 Coríntios. Quando pecamos, não devemos nos afundar em autopiedade ou desespero. Devemos confessar, aceitar o perdão de Deus e seguir em frente com determinação renovada. Existe uma liberdade tremenda em saber que sua identidade não está em suas falhas, mas em Cristo. Você não é seus pecados. Você não é suas tentações. Você é filho de Deus, comprado com sangue precioso, selado pelo Espírito Santo, destinado à glória. O pecado não define você. Cristo define você. Quando você entende isso, quando isso penetra fundo em seu coração, algo muda. Você começa a viver não pela culpa, mas pela graça. E é essa graça que nos capacita. Não a graça barata que tolera o pecado, mas a graça transformadora que nos liberta dele. A graça não é desculpa para pecar, como Paulo argumenta em Romanos 6. Pelo contrário, é o poder para não pecar. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sóbria, justa e piedosa nesta era presente, como Tito nos lembra. Pense em José no Egito, sozinho em terra estrangeira, longe da família, longe do povo de Deus. A esposa de Potifar o assediava dia após dia. Ele tinha todas as desculpas para ceder. Ninguém saberia. Ele estava longe de casa. Ele tinha necessidades. Mas sua resposta foi cristalina. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não contra Potifar, não contra si mesmo, mas contra Deus. Essa é a perspectiva que transforma tudo. Quando vemos o pecado não apenas como algo que nos prejudica ou prejudica outros, mas como ofensa ao Deus que nos ama e deu seu Filho por nós, tudo muda. O pecado se torna não apenas algo inconveniente, mas algo insuportável, não porque somos legalistas, mas porque amamos aquele que nos amou primeiro. O amor expulsa o pecado muito mais eficazmente que o medo ou a culpa. Então, como vencer o pecado? Dependa completamente de Cristo. Mergulhe na palavra, pratique a mortificação diária, viva em comunhão genuína, ore sem cessar, seja vigilante, substitua o mal pelo bem. Levante-se quando cair, viva pela graça, não pela culpa. Ame a Deus mais do que ama o pecado. É simples, mas não é fácil. É um caminho estreito, mas é o caminho da vida. E no final, a vitória não será nossa conquista, mas o presente de Deus. Um dia, quando o virmos face a face, seremos completamente transformados à sua imagem. Até lá, lutamos a boa luta, corremos a carreira, guardamos a fé. Lutamos sabendo que a vitória final já está garantida. Cristo venceu o pecado na cruz. Ele ressuscitou, declarando vitória sobre a morte e sobre todo o poder do mal. E agora ele vive em nós, trabalhando para nos conformar à sua imagem. Essa é a esperança que nos sustenta nas horas escuras. Não somos deixados à nossa própria sorte. Temos um Salvador que simpatiza com nossas fraquezas, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Temos um Espírito que habita em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos um Pai que nos ama com amor eterno e está comprometido com nossa santificação. Você não precisa vencer sozinho. Na verdade, você não pode, mas naquele que te fortalece, todas as coisas são possíveis. Então hoje, neste momento, faça uma escolha. Não prometa que nunca mais vai pecar. Isso seria orgulho. Mas prometa que vai depender de Deus como nunca antes. Prometa que vai lutar, não na sua força, mas na força dele. Prometa que vai se levantar cada vez que cair. Prometa que vai buscar a santidade, não por obrigação religiosa, mas por amor. E saiba disso, Deus não desistiu de você. Ele não está esperando você se tornar perfeito para te usar. Ele está trabalhando em você agora, moldando, refinando,
transformando. Confie no processo. Confie naquele que começou a boa obra em você e a completará até o dia de Cristo Jesus. A vitória é certa. O resultado é garantido. Você só precisa continuar andando, um passo de cada vez, mantendo seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, deixe seu nome e sua cidade ou estado nos comentários para que possamos orar por você e por sua família. Se você tem um parente próximo passando por alguma dificuldade, compartilhe também para que nossas orações alcancem essa pessoa. E se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Que Deus abençoe sua jornada.